Jesus e a ansiedade, o caminho divino para a paz interior. Imagine-se à beira de um penhasco, o vento sopra forte, o coração acelera, o chão parece desaparecer sob os pés. Assim é a ansiedade, um abismo que grita em silêncio, enquanto a alma busca desesperadamente um chão firme para pisar. E é nesse cenário invisível da alma que Jesus se aproxima. Não com palavras duras, mas com um convite doce, quase sussurrado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:25. Nos tempos de Jesus, a ansiedade não era discutida com diagnósticos ou fórmulas científicas. Era um fardo invisível que esmagava o espírito. Era o medo do amanhã, da provisão, da vida. E é exatamente aí que Cristo entra. Não para ignorar a ansiedade, mas para curar sua raiz. A cena em Mateus 6 é de uma beleza devastadora. Jesus, no monte, rodeado por uma multidão sedenta por respostas, diz: observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Essas palavras não são apenas poéticas, elas são um mergulho profundo na essência da confiança. Jesus não está dizendo que não teremos motivos para nos preocupar. Ele está dizendo que a presença do Pai é maior que qualquer motivo de ansiedade. Essa imagem das aves carrega um simbolismo poderoso. Elas voam livres, entregues ao vento, sustentadas por algo invisível. E aqui está o segredo. A fé é o vento invisível que nos sustenta quando o chão emocional desaparece. Jesus, com seu olhar penetrante, nos ensina que a ansiedade nasce quando esquecemos quem cuida de nós. Quando tiramos os olhos do Pai e os fixamos no caos. Quando tentamos controlar o que só Deus pode governar. A ansiedade é uma batalha travada na alma. Um conflito entre o que sentimos e o que cremos. E Jesus, conhecendo o coração humano em sua totalidade, nos oferece mais do que consolo. Ele nos oferece uma nova forma de viver. No versículo seguinte, ele pergunta: e qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6:27. Essa pergunta de Jesus é quase um espelho. Ela nos confronta. O que ganhamos com a ansiedade? Nada. Absolutamente nada. Apenas desgaste. Apenas dor. Apenas a perda da paz. A palavra côvado aqui simboliza o tempo, o progresso, a jornada. Jesus está dizendo que a ansiedade é um ladrão do presente que nunca pagará a promessa do futuro. E então, ele nos leva a contemplar os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mateus 6:28-29. Os lírios são frágeis, crescem no campo, sujeitos às intempéries, mas são belos, sustentados por uma ordem divina que os veste com dignidade. E mais uma vez, Jesus toca em algo profundo. Deus não é apenas o Criador, Ele é o cuidador, o Pai, o que vê cada detalhe da nossa existência. Na simbologia espiritual, os lírios representam a pureza da fé, a entrega, a confiança infantil que crê sem precisar entender. Eles nos lembram que não precisamos viver de lutas internas quando podemos viver pela graça. A ansiedade tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos no campo, que precisamos lutar sozinhos, vestir nossa própria alma com a força que não temos. Mas Jesus desmonta essa mentira com uma única verdade. O Pai está vendo. O Pai está agindo. O Pai cuida. Há um ponto decisivo nas palavras de Jesus em Mateus 6. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Mateus 6:31. Essas perguntas são atemporais. São os clamores modernos que vestem trajes diferentes, mas carregam a mesma raiz. Como vou pagar minhas contas? E se eu perder o emprego?
E se algo acontecer com meus filhos? Jesus responde com firmeza e amor. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6,32. Aqui está o divisor de águas. Os que conhecem a Deus vivem diferente. Não porque são alienados, mas porque são sustentados por uma realidade superior. Não negam as necessidades, mas não são governados por elas. A ansiedade é alimentada por uma teologia fraca, por uma imagem distorcida de Deus. Mas quando você conhece o Pai, a ansiedade perde força. Jesus nos chama a uma confiança radical, a entregar as chaves do controle ao Criador do tempo e da eternidade. E então, Ele nos oferece a chave para vencer a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa é uma promessa que muda tudo. Jesus está dizendo: troque a ansiedade pela prioridade. Coloque Deus no centro e o resto virá. Ele não está falando apenas de uma vida espiritualizada, mas de uma vida equilibrada, plena, cheia de paz. Buscar o reino não é negar o mundo, é entender que o mundo só faz sentido quando Deus é o fundamento. E é por isso que Jesus finaliza esse ensinamento com um golpe certeiro na ansiedade. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essa frase carrega mais do que consolo. Ela carrega um chamado à fé ativa. Jesus não está dizendo para sermos irresponsáveis com o futuro. Ele está dizendo para não nos rendermos à tirania do que ainda não aconteceu. A ansiedade vive no futuro, a fé no presente. A ansiedade constrói castelos de areia em mares revoltos. A fé edifica sobre a rocha. O amanhã é um território onde só Deus pode entrar. Quando tentamos dominá-lo, nos afundamos em angústia. É como se Jesus nos dissesse: entregue o amanhã ao único que já esteve lá. Porque Deus não apenas conhece o futuro, Ele já o viu, já o escreveu. E mais, Ele caminha à nossa frente, abrindo caminhos onde só vemos muros. Nas entrelinhas desse texto, há uma lição simbólica. O hoje é um altar, um espaço sagrado onde a fé se manifesta, e o amanhã é um véu, que apenas Deus pode rasgar no tempo certo. Ansiedade é tentar rasgar esse véu com as mãos da incredulidade. Muitos vivem o presente como um fardo, tentando antecipar dores que talvez nunca venham. Jesus nos convida a viver um dia de cada vez, na confiança de que o mesmo Deus que sustentou ontem, sustentará hoje e também o amanhã. E há algo mais profundo aqui. Quando Jesus nos manda não nos preocuparmos, Ele não está apenas dando um conselho, está ordenando uma libertação. Ele está rompendo as algemas invisíveis da mente e da alma, abrindo as portas de uma prisão onde muitos vivem trancados. Cristo nos ensina que a ansiedade não é apenas um problema emocional, é um sintoma espiritual da desconexão com a fonte, e a reconexão com Deus traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas do relacionamento com o Pai. A ansiedade não se vence apenas com esforço mental, ela se vence no altar da oração. Filipenses 4:6-7 ecoa o ensino de Jesus com poder espiritual. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Paulo não apenas repete as palavras de Cristo, mas acrescenta o segredo: a gratidão. Orar com gratidão é declarar que confiamos mesmo antes de ver a resposta. É dizer: Senhor, eu não vejo a solução, mas confio no teu caráter. E então vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É uma fortaleza invisível que protege mente e alma. É o antídoto divino contra o veneno da ansiedade. Jesus, em seus momentos mais angustiantes, recorreu à oração. No Getsêmani, quando o suor se tornou como gotas de sangue, ele se prostrou e orou. Ele sabia que a oração não apenas muda as coisas, ela nos muda. E se até o Filho de Deus buscou força no Pai, por que nós tentamos carregar tudo sozinhos? A oração é mais do que um pedido, é um descanso, um momento onde deixamos de tentar ser Deus e voltamos a ser filhos. É um lugar onde a alma inquieta encontra repouso, onde a ansiedade perde a voz e a fé começa a cantar. Quando a mente estiver acelerada, ore. Quando o medo tomar conta, ore. Quando tudo parecer fora de controle, ore. Porque a oração nos alinha com o céu, nos reconecta com a fonte da paz. No fim de tudo, Jesus não nos prometeu ausência de aflições. Ele prometeu presença, presença no barco, mesmo quando as ondas se levantam, presença no deserto, mesmo quando não vemos o maná, presença no silêncio, mesmo quando ele parece ausente. A ansiedade grita: você está sozinho. Mas a fé sussurra: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A luta contra a ansiedade é real, mas a vitória é possível, não por nossa força, mas pelo descanso em um Deus que não falha, não dorme e nunca abandona. Você não precisa carregar esse peso. Jesus já carregou a cruz e nela ele levou também a sua ansiedade. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Essa é a moral da nossa jornada. O fardo que nos destrói é leve nas mãos dele. A ansiedade é derrotada não quando os problemas desaparecem, mas quando a presença de Deus se torna maior que todos eles. Hoje você pode escolher alimentar o medo ou descansar na fé. Deus está te chamando para viver livre, para viver leve, para confiar, para entregar. Afinal, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, ainda acalma corações. Respire fundo, feche os olhos, sinta. O Espírito Santo está aí, tocando em lugares profundos da sua alma. Não foi à toa que você assistiu até aqui. Deus está te convidando para uma nova jornada. Uma jornada sem medo, sem angústia, uma jornada de confiança radical. Você não está só, você nunca esteve. Se esse vídeo falou com você, então permita que Deus fale ainda mais. Permita-se ouvir sua voz todos os dias e compartilhe essa mensagem com quem também está sofrendo em silêncio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Inclusive a paz da sua alma. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.